Bom, professor, primeiro eu vou pedir a permissão aqui para apresentar você, né, Poxa, para todo mundo que está aqui acompanhando, né? O professor James Onig, né, é geógrafo formado pela PUC, tem uma longa carreira como professor, né? Trabalhou em diversas escolas, cursinhos pré-vestibulares e atualmente é professor do curso de Relações Internacionais da FACAMP, a Faculdade de Campinas. Além disso, é mestrando em Economia Política na PUC, né, nosso colega, é um dos maiores especialistas em geopolítica que eu conheço, né? bom, Márcio, Está obrigado. sempre, tá sempre como comentarista convidado de diversos programas de televisão, Band News, entre outros. E é um exímio jogador de gamão também, né? Sou pato do meu irmão, mas tudo bem. Tirando o seu irmão, dizem que você é o maior jogador de gamão do Clube Armênia. Olha, não sei bem, viu? Porque lá tem uns caras bem safados para jogar. Então, professor, feitos essa breve apresentação, passo a palavra para você e vou ficar aqui assistindo e acompanhando aqui as perguntas do público. Tá joia, Márcio. Eu agradeço muito, viu, Márcio? Um colega, um amigo de longa data e um colega de mestrado. Esse trabalho que vocês fazem aí na associação é fundamental para resgatar um pouco esse protagonismo, né, daqueles que se dedicam à pesquisa. Então, eu agradeço muito o convite e falar para os meus pares, para os meus colegas aí, vai ser uma alegria. Obrigado, viu? Bom, Quer apresentar o público? à vontade, pode falar. Não, não, acho que você é a pessoa mais abalizada Ah, para introduzir. então tá bom. Amigos, o tema que eu vou trazer para vocês hoje, ele representa um paradigma muito importante desse estágio do capitalismo, né? Dessa estrutura capitalista que a gente vive hoje. Por quê? Ele é o paradigma da sustentação, da movimentação do sistema. Então, se nós olharmos para a questão energética mundial, ela realmente se transformou num problema no sentido de que as expectativas que estão se construindo nem sempre estão se consolidando. E o que acontece realmente é essa disputa, eu não diria dicotômica, mas uma disputa muito séria entre a questão geoeconômica e a questão geopolítica. Então, esses dois aspectos que estão muito simbióticos, são muito simbióticos, trazem sempre uma necessidade importantíssima de a gente resgatar a análise tanto geoeconômica quanto geopolítica desses temas, para que entendamos, então, como pode ser feita essa separação, como a gente pode separar a questão energética nessas gavetas, que eu não gostaria que acontecesse assim, mas para que depois, lá no final, a gente pudesse unir e entender um pouco mais a totalidade, já que ela é bastante complexa. Então, estabeleci um roteiro aqui para a gente conversar, para dar um painel geral, né, de como vai acontecer o nosso papo de hoje, e em seguida a gente vai conversando. Se vocês quiserem mandando as perguntas, ou eu ou o Márcio, a gente vai trocando a bola, né? Se for muito em cima, a gente deixa para o final, senão a gente já pode ir respondendo, tá bom? Então, agradeço e vamos começar, gente. Pessoal, a preocupação principal dos países hoje está ligada justamente às questões que falam sobre o esgotamento de certas fontes energéticas e, além do esgotamento, existe um problema muito sério da ecodiplomacia que vem plantando questionamentos importantes para que todo mundo faça a respeito da sustentabilidade. Então, a partir da década de 70, se consagrou a ideia que os combustíveis fósseis são, sim, os responsáveis pelas alterações climáticas, pelas mudanças climáticas. Das mudanças climáticas, a que a gente mais conhece é o aquecimento global. E, por ser o aquecimento global um grande vilão, à medida que as pesquisas evoluíram nos anos 80 e 90, a preocupação dos gestores, tanto da área econômica quanto da área estritamente política, cresceu exponencialmente. Por quê? Pode afetar a agricultura e, consequentemente, toda a cadeia produtiva atrás dela. Então, nós podemos ter um comprometimento muito sério do agronegócio e que vai bater lá na frente na indústria de insumos.
inclusive atacando a área petrolífera. Isso a gente pode conversar depois. Foi nesse sentido, então, que começaram as grandes transformações a respeito da discussão sobre os combustíveis fósseis. E o melhor caminho para a gente começar é lembrar muito en passant do fato mais relevante, que é quando se cria o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? E esse painel intergovernamental de mudanças climáticas vinculado à ONU traz pesquisas e coloca claramente que temos que abandonar os combustíveis fósseis para que a temperatura do planeta não suba em média acima de 2 graus. Bom, isso é uma questão consagrada, apesar de existirem essas novas manias, né, Márcio? Que é o camarada que fala de terra plana, o outro fala que isso não existe, enfim. Isso a gente não vai comentar, né? Porque de bizarrice já basta a parte da manhã que a gente assiste televisão, né? Os astrólogos. Os astrólogos, bem lembrado, os astrólogos. Ô, gente, então o que significa isso? Ao mesmo tempo que surge esse discurso ambientalista, vamos usar esse jargão mais simples, também começa uma preocupação muito séria com a questão da finitude dos recursos, especialmente dos hidrocarbonetos. Então, começa um jogo geopolítico para ver até onde o petróleo chega e para ver quais os combustíveis ou fontes que podem substituir ele. E nessas convenções, reuniões, começa a preocupação diplomática, porque eles sabem de uma coisa: o nosso destino é comum. O que significa isso? Se um país está poluindo em uma região A, essa poluição pode afetar o clima de uma região B. Então, essa questão está consagrada. Apesar que a leitura que, vamos dizer assim, os mais marxianos, os marxistas fazem, é que sim, podemos estar dentro do mesmo problema, mas em graus de responsabilidade diferentes. E por isso mesmo não caia sobre a população o ônus de ter que consertar esse problema. São as corporações e os governos que têm que assumir essa situação para haver uma grande mudança quanto à questão energética mundial e a busca de uma economia de baixo carbono. Essa economia de baixo carbono, gente, só para lembrar vocês, foi uma das bandeiras da campanha do Obama. O Obama iniciou esse processo, né, de jogar com todas as suas forças políticas, né, a presença marcante da questão ambiental e fazer dessa questão ambiental um fato relevante para a vida de cada cidadão da América. Isso foi muito bem usado, né, pela campanha, mas infelizmente ela não se cumpriu. Então ainda estamos na busca de uma energia, uma fonte, uma economia de baixo carbono. E nessas reuniões acontece um movimento político muito interessante. Dentro dessas reuniões, a que eu mais chamo a atenção sempre é a reunião da Convenção do Clima de Paris, a Conferência de Paris. Porque foi nela que houve o primeiro passo para uma mudança sistêmica muito séria. Que mudança sistêmica, gente? As ordens, a organização do Congresso tirou documentos que são referenciais para o que vai acontecer daqui para frente. Então, o final da convenção diz assim, que todo país signatário da Convenção de Paris é obrigado a apresentar uma meta de redução da emissão de carbono. Isso é obrigatório para todos os países. Isso aí é um efeito vinculante, ou seja, os países têm que apresentar, é obrigatório. Mas ficou devendo quando se falou, então, na questão de como atingir isso e como regulamentar isso. Porque o que aconteceu, na verdade, foi, vocês apresentam a meta, porém, se vocês não conseguirem chegar nessa meta, vocês podem revisar e isso não é vinculante, ou seja, não está sob efeito de punição. Esse eu acho que vai ser o caminho, querendo forçar um pouco o link, Márcio, depois do que acontecer com a pandemia, sabe? Eu acho que todo mundo vai mexer em todas as áreas, Márcio. Em todas as áreas vai acontecer
mudanças. Eu acho que nessa também, porque o compromisso dos países com a questão sanitária vai aumentar muito, o compromisso dos países com a questão ambiental tende a aumentar também. Então, eu acredito que vão vir aí leis vinculantes, ou seja, se o Brasil assumir que vai reduzir a sua temperatura em 1 grau até 2030, vai, ou diminuir o número de carbono, de emissão de carbono, vai ter que cumprir. Se não cumprir, vai ter punições, bloqueio de financiamentos, uma série de mecanismos que já foram discutidos, mas não foram implementados, porque realmente estamos num momento de muita tensão geopolítica. E nesse quadro, então, começa uma reacomodação das forças energéticas, digo, corporações e governos, para tentar achar uma saída para um futuro que é necessária. Necessária porque afeta grande parte da população. Eu queria fazer uma pequena pausa metodológica para a gente lembrar as palavras de um grande médico que é professor da Pinheiros, o professor Paulo Saldiva. Ele é um dos grandes defensores da questão da saúde pública. E o professor Paulo Saldiva sempre diz, gente, que parte da poluição é responsável por doenças pulmonares e de pele de grande amplitude. Então, a urbanização mundial, o processo de urbanização que a gente vem passando, e as pessoas se concentrando e vivendo nesses ambientes poluídos, nós vamos realmente precisar transformar a questão ambiental numa questão de cidadania. Essa transição tem que ser feita muito rapidamente. Pensando nisso, eu acho que o principal vilão é o petróleo, não preciso dizer para vocês. O principal vilão seria o petróleo. E o petróleo dominou a cena energética de todo o século XX. De todo o século XX. Então, a base energética que nós temos na atividade industrial e de transporte, ela é vinda do petróleo. O que significa isso, pessoal? Como nossas fontes de energia em alguns países são muito variadas, o que nós temos de comum em todos os países do mundo é o uso do petróleo, do carvão e dos hidrocarbonetos derivados. Então, se atacarmos de maneira geral o petróleo, o carvão e os hidrocarbonetos, nós teremos uma uniformidade. É por isso que se fala muito em petróleo, porque o petróleo é uniforme a todos, quase todos os países do mundo. Quase toda a base energética do planeta tem uma grande participação do petróleo. Então, nesse momento, o que a gente tem a respeito do petróleo? O petróleo está na seguinte situação, gente. Ele está condenado como combustível. A prova disso é que as oscilações do mercado são muito grandes. Basta estocar um pouquinho mais de petróleo, a mídia já joga que estão pagando para você levar petróleo, né? É uma das coisas mais malucas que a gente já ouviu, né? Imagina a gente que trabalha com isso, Márcio, você ficar na cadeira, quando você escuta isso na rádio, você fala, bom, agora não vou mais estudar, agora joga fora meu diploma que não vale mais nada, né? É incrível. Podiam consultar os especialistas de vez em quando que ajudava, né? Ah, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E isso criou um problema muito sério, um problema muito grave. Então, o que pode se fazer a respeito do petróleo? Tem que se substituir ele por uma outra fonte de energia. Pessoal, uma coisa é muito certa. Eu baseei meus estudos no International Energy Association, né? Que é um órgão vinculado à OCDE, que faz medições constantes a respeito da emissão e do uso dos componentes energéticos. Ela é dedicada, ela tem um orçamento enorme na OCDE só para estudar isso, e é de lá que a gente consegue enxergar. E por que eu acho que é confiável, gente? Deixa eu explicar para vocês. Porque lá é que eles medem as grandes corporações. Então, eles dão o termômetro do que está acontecendo. O interesse realmente é deles de saber. Escamotear não seria muito interessante, porque você teria distorções de uso entre os vários lugares e, portanto, eles não seriam aplicáveis. O que eu prefiro dizer é sempre importante confiar nesses dados, porque eles são usados como parâmetros pelos governos. Então, pode existir outros dados, mas nós vamos ter que trabalhar com o que está no plano do real, aquilo que está associado ao plano real.
E nós temos problemas muito sérios quanto a isso. Os sauditas e todo o Golfo Árabe vivem do petróleo e o Golfo Pérsico. Eles vivem do petróleo. No Golfo Pérsico, você tem duas divisões, duas versões muito claras, né? Muito claras. O pessoal da Península Arábica, ele já está buscando uma nova fonte de economia. Dizem que lá tem os tais autódromos que funcionam à noite, os hotéis chiques, os condomínios artificiais com ilhas artificiais. E parece, Márcio, que isso vai se transformar num ponto nodal do mundo para o setor de serviços. E aí tem explicações das mais variadas. Uma das explicações curiosas fica praticamente no meio do planeta, pega todos os fusos, um monte de fatores que explicam essa vantagem. Outro dia me falaram que estão construindo uma Disneylândia lá, e que estão construindo... e tem uma empresa, ou melhor, um parque de diversões da Ferrari, e que são coisas realmente suntuosas, já pensando que o turismo pode substituir o petróleo. Mas isso é muito longo prazo. Se nós olharmos desse lado, o impacto da substituição do petróleo nesses países vai ocorrer de forma muito diluída. Deixa eu explicar por quê, gente. Isso que nós assistimos nas últimas semanas, esta oscilação do preço do petróleo, vai ser a tônica daqui para frente. Daqui para frente, o petróleo vai oscilar muito até 2030, 2040. Algumas oscilações de curta dimensão e outras oscilações mais estendidas no tempo. Essas de curta duração acontecem por problemas geopolíticos e geoeconômicos. E as outras vão manifestar as tendências que vão acontecer daqui 10, 15 anos. Vamos pegar um exemplo. Se o preço do petróleo cair muito, países vão se animar a buscar petróleo no exterior, portanto, o comércio mundial vai aumentar em volume. Não em ganho, mas em volume. O problema para nós, que analisamos dessa forma, é que nós temos que estar atrelados à questão do volume, que é ele que vai ser responsável pela emissão de poluentes. Pouco importa a questão do preço nessa hora. Lógico, todos nós temos que olhar com bastante atenção enquanto pesquisadores, né? Mas, à medida que o tempo passa, essa oscilação do petróleo vai fornecer para nós as futuras expectativas. Agora nós estamos numa época de baixa, então muita gente vai deixar de explorar o próprio petróleo para comprar de fora. Muita gente vai fazer projetos industriais utilizando petróleo. Então, realmente, passa a ser uma situação de, eu diria a vocês, de curiosidade altíssima, o que pode acontecer daqui a 10 anos. Sim, eu gostaria de fazer uma análise disso para a gente entender. Daqui 10 anos, o preço do petróleo, sem fazer profecia de Nostradamus, hein, pelo amor de Deus, daqui a 10 anos, o preço do petróleo pode estar no máximo $20 o barril. $20 o barril. Ele perde um pouco do interesse, mas ele se mantém. E eu acho que esse processo de abandono do petróleo vai durar entre 30 e 50 anos. Antes de surgir uma fonte energética bem consistente, dificilmente a gente tem uma substituição do petróleo. Bom, isso acontece no mundo árabe, que usa o petróleo como uma plataforma de exportação. Ou seja, o petróleo é exclusivamente fonte de geração de renda, já que esses países são muito pouco industrializados. Quando a gente vai para a Europa, a situação é bem diferente. A Europa tem andado na frente em algumas questões petrolíferas, sim, mas a Europa está usando um artifício que, me parece, vai ser a tendência mundial durante esse intervalo que eu chamo de interregno momentâneo, algo assim. Por quê? A Europa está trocando o petróleo bruto, o óleo, pelo gás natural. E existem defensores do gás natural que ele seria muito menos impactante à atmosfera do que os próprios dióxidos e monóxidos expelidos
pelos derivados do óleo cru. Então, o gás natural, ele tem essa possibilidade de fazer isso. E por que eu digo que o gás natural está campeando, dominando aquela região da Europa? Porque os gasodutos se ampliaram no continente europeu mais ou menos entre 300% e 400% nos últimos 20 anos. E eles têm, como vocês já devem ter ouvido falar, como grande fornecedora a Rússia. A Rússia é a grande fornecedora deste volume impressionante de gás, que não só mantém a temperatura na Europa, mas também, a temperatura das casas, melhor dizendo, né? Mas também mobiliza indústrias, movimenta o transporte. Então, a Europa já está fazendo um movimento de transição muito forte para uma era pós-petróleo. Muito forte, muito rápida. Porém, repito, gente, o movimento europeu é marcante pró-gás. Ainda tem resquícios do petróleo nisso. Até Só uma eles terem... Diga, Márcio. Uma dúvida, professor. Pois não. Esse gás, ele não é renovável, né? Ele também tem que ser explorado, então ele também tem um limite em algum momento, né? Exatamente, Márcio. Uma das grandes preocupações está alicerçada nisso que você falou. Eles não têm como fazer enormes estoques disso. Hoje em dia, a tecnologia já consegue guardar um pouco desse gás, mas ele precisa de um fluxo constante de utilização para ser viável economicamente. Para ele estar viável economicamente, ele precisa desse fluxo constante. Então, ao retirarem ele da Rússia, esses grandes gasodutos que todos nós já ouvimos falar, eles precisam estar funcionando constantemente. Então, a Europa já está um pouco mais adiantada nessa questão tão importante da transição para a era pós-petróleo. Se nós formos para a Ásia, aí a coisa complica de vez. Porque os chineses, e aí eu vou chamar a atenção de todos nós, porque isso é uma coisa impressionante. Já alguns tentam culpar a China de tudo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas tem uma coisa que é um calcanhar de Aquiles dos chineses muito grande, que os chineses ainda usam muito carvão. E o carvão é extremamente poluente, e a China é um dos países mais poluentes do mundo. E essa industrialização chinesa dos últimos 25 anos, que é algo que não se encontra paralelo, proporcional na história da humanidade. Não falo aqui por envaidecimento de que nós vivemos numa era de mudança, não. Eu falo porque realmente é um fato que daqui a 500 anos, se sobrevivermos a essas hecatombes que nós passamos, nós vamos falar do crescimento chinês. E esse crescimento chinês é pautado especialmente nesse carvão. Muitos de nós já vimos na própria televisão Pequim muito poluída na época da Olimpíada, que havia necessidade de usar máscaras e que pararam os carros, porque se não parassem os carros não haveria maratona. Uma série desses fatos que a mídia aborda são exemplos de como os chineses não levavam em consideração a importância de um ar muito limpo. E por que eu disse há pouco que é um calcanhar de Aquiles? É um calcanhar de Aquiles deles porque o mundo vai cair de pau na China se a China não diminuir a sua emissão. Então, acredite se quiser, pessoal, estudando um pouco esses últimos relatórios, né? Estudando um pouco essa relação maluca que existe com os chineses, a China hoje investe 10 vezes mais que a Europa em pesquisa de energia limpa. Já está na casa de 10 vezes mais de pesquisa em energia limpa. Então, os chineses vão apresentar esse número, Márcio, como o cartão de visita. E vão pedir, eu quero um tempo, eu estou investindo. Eu quero um tempo, porque a nossa economia é muito grande e o mundo inteiro depende da gente. Seria legal lembrar isso, pessoal, também, por um fato muito pitoresco, né? Eu estou falando como se estivesse acontecendo em dezembro de 2019, né, Márcio? Agora, É verdade. agora as coisas podem mudar. Mas o que poderia mudar?
eu acho, Márcio, e os amigos que estão assistindo, gente, eu acho que nós estamos indo para uma quebra de parâmetros, obviamente, mas volta a ideia das fronteiras, do nacionalismo. Nós vamos voltar para isso, nem que for durante um período de acomodação, mas vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Para que os países puderem, no caso, se eles não puderem reorganizar suas economias, eles vão tentar fortalecer os mercados internos como base inicial para uma retomada de crescimento. Vamos dar prioridade para isso, né? É o que se avizinha, né? Nós não vamos ter mais um mundo de tantas fronteiras abertas, e eu temo até pela OMC, eu temo até pela Organização Mundial do Comércio, que vai sair muito enfraquecida dessa pandemia, uma vez que as fronteiras estão fechadas e as redes e fluxos estão sendo muito afetadas. Então, O próprio governo americano tem uma série, esse atual, né? Ele é mais no chamado bilateralismo, quando a OMC é o multilateralismo, tem já uma reacomodação nesse sentido, né? Muito bem lembrado, Márcio. Se a gente vamos descontrair 30 segundos em cima da sua fala. O nosso problema começa com a eleição do Trump. Essa que é a grande verdade. Quando esses caras atingem Washington, chegam em Washington, começa uma mudança que desemboca no presidente eleito do país, que desemboca em respostas nacionalistas nas Filipinas e nesses países que tentam debelar a doença com vodka ou com outras coisas, né? Esses países exóticos, vamos dizer assim, porque nós estamos diante de um problema realmente. Pegando isso que o Márcio falou, gente, o Make America Great Again nada mais é do que uma bandeira nacionalista e trabalhar caso a caso. Então, do ponto de vista macropolítico, quem sou eu para chutar tão alto, mas do ponto de vista macropolítico, eu acho que o presidente dos Estados Unidos comemora um pouco a pandemia, porque vai fortalecer o discurso dele, né? De, abrimos, lá, não bobeamos, lá. Então, se ele não for visto como incompetente, que eu torço para ser visto como, ainda aquele eleitorado cativo vai falar, olha, se a gente tivesse fechado como ele falou, vamos dar uma segunda chance para ele. Eu acho que ainda temos riscos de termos um Trump reeleito nos Estados Unidos. E mais que isso, né? E aí voltando para o cerne do nosso papo, gente, o mais importante para esse grupo político é desfazer totalmente aquilo que Obama pretendia. Nós vimos isso na questão de Cuba, nós vimos isso na questão dos imigrantes, tudo que o Obama fez, ele faz ao contrário. Então, se a Até o sistema de saúde. O próprio sistema de saúde, né? Aí eu acho que é um calcanhar de Aquiles do Trump, né? Aí sim, verdade, verdade. O momento em que acontece essa transição do Obama para o Trump, a coisa mais impressionante que a gente precisa lembrar é que o Obama tinha deixado, pelo menos, condições para que a situação se transformasse, né? Para que houvesse um investimento bastante profundo em energias limpas. E aí, mais um parênteses. Amigos, é muito importante lembrar que os Estados Unidos têm uma outra pegada nessa situação. Como se trata de um país federativo, como se trata de um país extremamente com leis estaduais muito fortes, ao mesmo tempo que nós temos, por parte do governo federal dos Estados Unidos, a negação dos acordos energéticos e climáticos, por parte de alguns governos estaduais e municipais, nós temos a reafirmação desse compromisso. A legislação americana, eu não saberia explicar exatamente o porquê, mas está ligado à autonomia dos estados. A legislação americana, ela propicia que estados como a Califórnia estejam muito à frente na busca de energias limpas, enquanto outros estados como New Jersey, praticamente zero, ou estados petrolíferos como Arizona e o Texas, tem a briga, né, entre os grupos para ver quem vai ficar com esse quinhão.
Então, realmente, nós estamos num momento onde, nos Estados Unidos, a luta, me parece, por uma economia de baixo carbono vai ser mais longa, vai ser mais dolorosa. Mesmo porque, nos últimos 10 anos, eles retomaram um antigo projeto, que é a busca de petróleo, óleo, para ser mais exato, e gás, do gás de xisto, o chamado shale gas. E isso cresceu exponencialmente nos últimos anos, porém com várias críticas à questão ambiental, porque eles usam produtos químicos para, por baixo do solo, extrair o gás e as gotículas de óleo. Então, esses produtos químicos, muitas vezes, não são poucas, têm contaminado os lençóis freáticos. E agricultores americanos, Michael Moore, me parece que fez um documentário sobre isso, dizendo do perigo do shale gas dentro da estrutura ambiental americana. Mas eles têm muito. As maiores reservas provadas estão nos Estados Unidos, entre as planícies e a região mais da costa atlântica, mas eles têm muito e estão tirando esse shale gas. Aí vem uma outra explicação, amigos, para a questão muito séria da queda do preço do petróleo por si. Desde 2010, 2011, se os Estados Unidos acharem interessante, ele não precisa mais de nenhum combustível de fora. Os Estados Unidos têm autonomia para tocar a sua economia com a energia que eles têm. Eles só continuam em negociações por causa das reservas estratégicas. Então, quando eles veem uma oportunidade, eles amarram um contrato de 2 anos com a Arábia Saudita, com o Iraque, e trazem esse petróleo para movimentar a sua economia. Mas se houver um problema desta onda, deste tamanho, deste quilate, os Estados Unidos, ao se fechar, vai passar por uma reorganização, por problemas, mas não vão ficar sem energia. Enquanto na Europa o jogo é muito geopolítico por causa da Rússia, nos Estados Unidos o jogo é mais geoeconômico e de caráter interno. Porque o problema vai ser, Márcio, quem vai se apropriar da possibilidade de criar uma economia limpa de baixo carbono. E, gente, essa é uma questão que tem que se estudar. Todos nós devemos nos debruçar em todas as nossas áreas, da psicologia ao direito, da economia à administração de empresas, como é possível fazer uma gestão coerente na busca dessa energia limpa, fazer uma busca mais dinâmica dessa energia limpa. O exemplo que eu vou dar é muito simples. As empresas privadas norte-americanas não têm capacidade financeira de fazer todo esse processo de mudança. Ao mesmo tempo, as grandes petroleiras têm. Então, as grandes petroleiras talvez façam um movimento, Márcio, muito parecido com o que a Coca-Cola fez. Que, como sabe que o refrigerante está condenado pelo uso de química absurda, o que eles vão fazer? Eles estão comprando empresas, estão comprando, fazendo joint ventures com empresas de suco, água gaseificada e outros setores considerados mais limpos. Então, eu acredito que as grandes corporações americanas de petróleo vão acabar dominando o setor da energia limpa também, porque não há nenhuma empresa desse setor que não tenha um vínculo com eles. E segundo, além de não ter vínculo, é um problema muito sério de sustentabilidade financeira, se me permite usar esse termo, porque vai acontecer muito com essas empresas de energia renovável o que aconteceu no começo do petróleo nos Estados Unidos. Cada um tinha uma torrezinha, eram centenas de empresas, um desperdício enorme, difícil de você administrar. Devemos passar por essa fase, mas depois a tendência capitalista monopolista vai se manifestar até nesse setor. Uma tendência capitalista monopolista muito forte dentro dos Estados Unidos. A contradição básica americana, né? Defendem o livre mercado, mas privilegiam grandes corporações. Esse é um fenômeno que sempre é estudado pelos grandes especialistas. Então, enquanto a Europa está numa situação mais
geopolítica, porque tem que tratar com a Rússia, os Estados Unidos está mais fincado em questões geoeconômicas, como dar fluidez econômica para isso, para essa economia. Porque, do ponto de vista ambiental, eles estão indo um pouco ao contrário, né? Tirando esse shale gas, que é extremamente nocivo. E aí, eles também estão investindo bastante. E eles estão investindo, gente, eles são protagonistas. O principal protagonista, eu posso dizer para vocês, nas minhas pesquisas, que os Estados Unidos são o principal protagonista dos combustíveis bioenergéticos, da bioenergia. Então, um número que eu me assustei há uns 2 anos atrás, Márcio, que eu faço questão de dividir com todo mundo, é que os Estados Unidos hoje é o maior produtor de etanol do planeta. Quer dizer que era uma coisa só nossa, os Estados Unidos produzem numa escala impressionante. E eles fazem já... Diga, Márcio. Se eu não me engano, o governo Bush investia muito nisso, né? Exatamente. O governo Bush destinou uma verba enorme para para quebrar o monopólio brasileiro, praticamente, na exportação de etanol. E quando ele fez isso, houve aquela crise das commodities, que o preço do alimento disparou. Porque o grande medo é que parte das plantações fosse destinada à trituração para extração de óleo e iria faltar comida para o povo. Inclusive, os analistas mais assustados diziam: no futuro teremos os tanques de carro cheios e os pratos de comida vazios, porque vai ter combustível, mas não vai ter comida. Isso não se provou verdade, porque a produtividade agrícola mundial tem subido, justamente pelo uso da tecnologia, seja ela dos organismos geneticamente modificados, seja ela pelos insumos feitos em laboratório, tudo tem transformado a agricultura mundial em altamente produtiva. Então, os americanos têm essa vantagem, os norte-americanos, eles estão numa posição confortável, porque eles já estão numa terceira geração de biocombustíveis. Eles estão tirando biocombustível do que resta do alimento. Inclusive, biocombustíveis de todos aqueles que plantam podem ser tirados da celulose, presente em quase todos aqueles vegetais. Então, realmente, os americanos têm algumas vantagens em relação a isso. E aí, eu queria entrar na questão da Rússia, né? Para a gente entender exatamente isso. Esse é um problema muito sério, gente. Esse é um problema muito sério. A Rússia não tem interesse nenhum em praticar uma economia sustentável nesse sentido. Aliás, a Rússia, numa análise mais consistente, mais direta, a Rússia, inclusive, torce pelo aquecimento global para derreter camadas no norte e ficar mais fácil extrair petróleo. Até nisso já se fala. Você vai gastar não sei quantos milhares de dólares para perfurar 1 quilômetro. Se sair uma capa de 500 metros, já são uma economia enorme para você perfurar. Então, realmente, tem coisas interessantíssimas. E o lobby russo nessa área é muito forte. Por isso que, nas últimas semanas, nós percebemos a aproximação entre russos e sauditas, porque eles são os responsáveis pela precificação do petróleo hoje. O preço do petróleo é decidido num jogo de bastidores entre a Arábia Saudita, que fala pela OPEP, tá? Entre a Arábia Saudita, que fala pela OPEP, e, além disso, é decidido também pelos russos por causa do volume que eles têm. Eles têm muito volume. E, quando se fala em volume, vamos fazer uma viagem no mundo agora. Quem tem mais petróleo provado no mundo por país é a Venezuela. A Venezuela tem bacias enormes. Mas, além dos problemas internos e o bloqueio externo, está sucateando a empresa petrolífera venezuelana, a PDVSA. Ela está sucateada, então, vem caindo muito a produtividade do petróleo na Venezuela. E eu acredito que ela pode ter muito petróleo e, se ela não resolver essa situação, ela não vai se beneficiar disso. Ela não vai se beneficiar eu diria, do último suspiro do petróleo. Quem tem petróleo tem que usar agora, gente. Porque depois, além de condenado, não vai dar tanto dinheiro assim. Me assustou, Márcio,
quando falaram que o petróleo está abaixo de 20 do barril, né? Porque para a Petrobras ser lucrativa, ela precisa de que o barril esteja na casa dos 30. Então, se cair muito, não compensa nem explorar a área da pré-sal. Isso me chamou muito a atenção, mas isso é uma coisa que a gente pode discutir numa outra oportunidade, no próximo semestre, quando as coisas se solidificarem mais. Isso, os russos sabem muito bem disso, né? Os russos têm essa visão. Não é à toa que os russos apoiam o Irã, não é à toa que os russos dão uma força para a Venezuela, não é à toa. Eles enxergam nesses países parceiros, vamos dizer assim, no jogo de tabuleiro de xadrez, chineses e russos enxergam Venezuela e Irã como os peões, aqueles que vão para cima, para tirar um pouco também aquela visão estereotipada de que os Estados Unidos é o capeta, é o demo, né? A gente tem que estabelecer também que chineses e russos sabem manejar muito bem os seus interesses nesta área. Então, nós estamos, do ponto de vista do petróleo, nesse patamar, gente. E eu queria, então, entrar na última parte para trazer para vocês os dois últimos pilares na busca dessa economia de baixo carbono. O primeiro pilar que eu queria discutir seria a questão da energia nuclear. Então, do ponto de vista mundial, a energia nuclear ela é muito questionada por causa dos riscos. Por causa dos riscos. E aí a gente tem que se posicionar abertamente, né? Eu, Márcio, era um crítico há muito tempo atrás da energia nuclear, usava camiseta, não vai pôr, tal. Mas a gente vai estudando, aprendendo, né? E, poxa, a questão do volume, ou seja, o quanto usa de energia, o quanto usa de volume para gerar energia, aí não tem comparação. A energia nuclear seria melhor para nós. Seria justamente a melhor. Eu não faço defesa enfática por causa justamente dos riscos. Mas, gente, é uma pedrinha assim de urânio, plutônio, gera uma energia similar a 8.000 toneladas de carvão. Então, é uma questão a ser discutida para o futuro, né? E a energia nuclear, ela é considerada... Aí ela está no meio do caminho, sabe, gente? Ela é considerada por muitos, porque ela tem rejeito como uma energia poluente, e por muitos, pelo volume e o benefício, praticamente não é poluente. Mas fica aí o aviso. Japão vai retroagir no uso de energia nuclear. O Japão, por causa de Fukushima, realmente segurou a expansão desse tipo de energia nos últimos anos e está investindo maciçamente em energia solar, energia eólica e outras fontes de energia. Os chineses não têm o domínio completo ainda, mas tem muitas pequenas usinas já funcionando na China. Estados Unidos vai ficar estabilizado, eles não vão ampliar mais e vão começar a buscar alternativas um pouco mais salutares. Mas se pegar hoje as 134 usinas que eles têm, vão ser 134 usinas daqui a 30 anos. Não tem grandes projetos. Na Europa, há dois pesos e duas medidas. Para a França e para a Alemanha, a energia nuclear é muito importante. Eles sempre trabalham em parceria, viu, amigos? Eles sempre trabalham em parceria nessa questão energética, França e Alemanha. Tem suas disparidades, mas por quê? Os franceses geram muita energia com base nuclear e dividem parte dessa energia com a Alemanha, para evitar a total dependência das fontes vindas da Rússia. Então, eles têm na energia nuclear uma estratégia. Enquanto o movimento ambientalista dos países nórdicos está caindo de pau em cima da energia nuclear, com a promessa da Suécia de desativar as usinas, etc, etc. Promessas essas que foram pouco cumpridas. Ainda tem alguma coisa que precisa ser sanada, mas ainda tem. Então, a energia nuclear ela vem se transformando na grande discussão, particularmente estudando, né? Minha área de estudo é justamente as questões geopolíticas e geoeconômicas, Márcio, como elas se misturam, né? Como elas acabam se misturando. Eu tento entender o que acontece aí.
E dentro dessa minha pesquisa, eu posso dizer para vocês claramente, ainda não está aberto um novo capítulo sobre energia nuclear. Na hora que apertar a situação, eu acho que muitos países vão continuar correndo para a energia nuclear. Ela é muito importante porque ela gera rejeitos, ela tem problemas ambientais, sim, mas as pesquisas já minimizaram em muito eles. Agora resta a questão da segurança, que isso realmente assusta muito. Só para dar uma relaxada, eu assisti uma série chamada Dark. Assistam. Meu Deus, eu não vou dar spoiler. A série alemã? Puta, Márcio, o que é aquilo, cara? Eu pirei com aquilo, meu. Eu fiquei maluco. Eu tive que fazer um gráfico para entender que personagem era parente de quem, porque eu me perdia toda hora. É incrível, né? É incrível, muito interessante. Olha, quem não viu, vê um episódio e depois aí conta pra gente. É muito... Nossa, Márcio, aquilo lá mexeu comigo. Sabe? Bom, aliás, as séries já estão mexendo comigo faz tempo, né? Aquela série dos problemas do futuro com os computadores, olhos que filmam. Isso me fugiu o nome agora. Com vários episódios. O Black Mirror. Pô, só de você falar me dá arrepio, né? Que fala do futuro também na Inglaterra. Não é Day by Day. Tem um nome mais ou menos assim. Também fala de coisas futurísticas. Então, Davi, o nome da série é Dark. Dark. É uma série alemã. Muito impressionante. Assistam. A série Dark dizem que ela é o Stranger Things para adultos. Isso. Você falou tudo. É exatamente isso. Nossa, só de pensar eu já fico maluco agora, né? O que é isso? E aí, gente, para entrar no último pilar, e aí deixar o espaço aberto para vocês, se tiver alguma dúvida, depois eu vou mandar para você, Márcio, um resuminho disso, na forma de slides, aí você pode disponibilizar para os amigos, né? Ótima ideia. Que quiserem, tá? As fontes renováveis, elas recebem muito investimento, gente, mas é tudo muito novo ainda. Então, o pessoal fala em fazenda de energia solar, fazenda de energia eólica. Tem gigantescas já. São muito, muito poderosas, muito ricas. E essas fazendas já estão gerando um volume considerável de energia. Na Europa tem bastante, né? Nos Estados Unidos tem bastante, no México tem bastante, mas eu refiz várias vezes esse cálculo. Me parece que hoje elas recebem a maior parte dos investimentos, mas vão gerar no máximo nos próximos anos entre 14% e 20% da energia mundial. Então ainda a gente tem um período de alta dependência do petróleo. E é esse período que vai definir muito quem vai capturar esse setor e quem vai conseguir realmente transformar a questão energética para uma economia de baixo carbono. Lembrando, por final, que a economia de baixo carbono não se resume exclusivamente à questão energética, mas sim ao reuso, a um consumo consciente, né? Que precisa passar por uma mudança de mentalidades, uma mudança profunda e que realmente obrigue a sociedade, eu uso essa palavra de forma enfática, obrigue a sociedade a rever suas questões de consumo. Não dá para a gente... Você entra numa papelaria, você vê um caderno lá feito de material reciclável, quando você vai ver, ele custa, lógico, o triplo do industrializado. É esse o grande descompasso que a gente tem. A economia precisa passar por uma transformação. E sem ser místico, de forma alguma, afasto qualquer misticismo, não podemos permitir que essa oportunidade terrível e triste deste coronavírus nos tire a capacidade de indignação e de discussão, porque vai ter que dar uma freada, na minha opinião, Márcio. Vai ter que frear e todos nós vamos ter que saber conviver com menos para que o mundo tenha esse respiro. Márcio, da minha parte, era isso que eu tinha para apresentar nesse tempo que a gente teve.
E estou aberto às questões aí, se alguém tiver. Alô, professor. Ô, Márcio. Estamos de volta. Sim. Então, né, é interessante como essas novas tecnologias que a pandemia nos forçou a conhecer mudam a forma de organizar esse tipo de evento, né? Muito, Antigamente, você precisava escolher um auditório, marcar uma hora, todo muito. mundo ia ter que se dirigir a esse auditório naquele momento. Se a pessoa tivesse um compromisso, não ia poder participar, se pegasse trânsito, se o auditório tivesse lotado, não ia conseguir entrar. E hoje isso tudo mudou, né? Então é Muito, até Márcio. interessante. Eu recebi algumas perguntas por e-mail de Olha, pessoas que saberiam que não poderiam assistir a live ao vivo, mas nossa, que também sabem que a live fica salva por 24 horas no Instagram e que a gente vai publicar depois no Facebook, que vai ficar para sempre. Então, legal. essas pessoas mandaram perguntas para Pô, assistir mais tarde. Então, é que interessante legal. como muda totalmente a nossa vida acadêmica, né? Total, Márcio. E assim, eu acho que eu vejo com bons olhos isso, na medida em que seja usado como uma ferramenta mesmo, né? Que a gente se debruce em cima dela e não como um paliativo, né? Ela Exatamente. tem que, se a gente tentar reproduzir tudo que a aula faz, a gente vai dançar, porque a aula é diferente, né? A gente tem que fazer a coisa. Nós vamos achar um caminho, né? A gente vai ter que achar um caminho para ela poder ser Claro. muito bem usada, né? Essa tecnologia ela tem que ser um complemento ao que existe, não um substituto ao nosso Exato. modelo, É o isso, debate é em sala isso. de aula, olho a olho com o professor, Exato. né? É um complemento, não um substituto. E como Exato, Márcio. complemento, vamos aprendendo, né? Vamos sim. Bom, eu tentei sistematizar algumas perguntas, né? Uhum. Elas são de temas bastante diferentes, né? Então vamos ver se a minha sistematização faz sentido. Sim. A primeira, a primeira questão é até de um dos últimos pontos que você havia comentado, Sim. né? Sobre a questão dessas energias renováveis, por exemplo, no caso, a energia solar. Sim. Você até falou das fazendas solares, né? Isso. Isso é uma coisa muito interessante, né? Uhum. A energia solar, às vezes a gente pensa nela numa coisa bem urbana, né? Porque você tem os Uhum. telhados dos prédios, os telhados das casas, que são áreas pouco Uhum. aproveitadas e que você pode colocar painéis fotovoltaicos ali, Exato. utilizar até aqueles prédios, a gente vê aqueles prédios espelhados nas grandes avenidas das capitais, eles Exato. têm uma parte que é entre um andar e outro, que não é janela. Uhum. Aqueles espaços poderiam ser painéis fotovoltaicos também, Exato. gerando energia para o próprio prédio, ar-condicionado, elevador. Exato. E existe uma questão interessante na legislação brasileira que está em discussão, que é o seguinte: tem uma portaria da ANEEL, é Uhum. uma resolução, no caso, a resolução 482, que ela fala dessa questão é uma forma de incentivar a essa energia, que você, se você tiver na sua casa um painel, você pode ligar ele na rede e aí você vende o excesso da sua energia. Então, Uhum. você, além de usar a energia solar para sua casa, você devolve ela para a rede Uhum. e isso gera um desconto. Você pode tanto abater a sua conta, né? Porque às vezes, por exemplo, quando está à noite, você vai usar a energia Sim. da rede mesmo, né? Sim. Então, você tanto pode abater como isso é utilizado. Então, é uma forma de estimular a, o uso de energia Sim. solar por particulares, por pessoas, também por empresas, né? Um supermercado, por exemplo, pode colocar um monte de painel e Uhum. passar isso daí para a rede e, de certa forma, gerar economia em outros espaços. Sim. Só que está tendo uma discussão da ANEEL, ela abriu uma consulta pública e a pergunta veio nesse sentido, que vai modificar a forma de tarifação disso e incluir uma taxa, a taxa de rede, taxa do fio, o que reduziria muito a quantidade de benefício, né? Desestimulando. Então eu fiquei pensando, puxa, no momento que o mundo inteiro está indo por um caminho, procurando alternativas, um modelo que nós já tínhamos no Brasil, a gente foi na contramão. Então, gostaria de colocar essa provocação, assim. Márcio, muito bem colocado e eu acho que essa interação entre as áreas do conhecimento ela é tão importante, essa riqueza de detalhe que você traz sobre a resolução, ela já
já é uma porta de entrada para uma discussão bem profunda, né? Eu queria lembrar um detalhe importante, Márcio. Em determinado momento, a União Europeia também taxou as energias alternativas utilizadas de forma doméstica para que ela se transformasse em financiamento para novas pesquisas. É nesse sentido que acontece. O caso brasileiro me parece que não é esse, porque está se cobrando justamente para utilização da rede. Então, é uma taxa. Então, há uma discrepância nisso, há um problema muito sério. Na Europa, para você ter uma ideia, Márcio, isso freou a entrada dessa energia do ponto de vista domiciliar, porque para que eu vou colocar uma energia que vai demorar muito tempo para se pagar, que é assim que funciona a energia solar, você aplica ela hoje na sua casa, o diluído da vantagem é de 5, 10 anos. Mas é muito interessante do ponto de vista econômico. E, então, na Europa, isso freou. Tanto é que há uma luta dentro da União Europeia e cada país está pressionando para um lado, hoje ainda mais difícil com a atual situação que a gente vive, para realmente diminuir essas taxas em cima das novas energias, para que essas novas energias se transformem num mote de incentivo a até uma mentalidade nova em relação aos recursos. O impacto é muito grande. Então, se nós não tomarmos cuidado, essas energias vão entrar num rol comercial muito parecido com o que a gente vive hoje. Eu acho que esse é o grande problema. A gente tem que dar para essas energias renováveis e limpas um caráter menos comercial possível, no sentido da manutenção dela. Ok, eu vou comprar o kit solar para minha casa, perfeito, é um comércio. Mas daí para frente, o processo entrar na mesma dinâmica de distribuição, cobrança, etc., nós vamos transformar ela só no mais uma fonte. Então, ela tem que se inserir, pelo menos os estudos que nos países que mais avançaram na Europa, que são os países do Sul, né? A Espanha tem um grande papel nisso, foi muito importante para mudar a mentalidade do cidadão a respeito do processo de consumo de energia. Então, estamos ainda reféns das grandes corporações nesse sentido. É uma pena, né? É uma pena. Uma outra pergunta interessante, né? Até durante a sua explanação você explicou, né, essa questão aí do aquecimento global, efeito estufa e todo o efeito que a economia de alto carbono gera para o mundo, né? Sim. E é interessante que quando eu era mais novo, por exemplo, havia uma preocupação muito grande com a camada de ozônio. Era o problema ambiental da época, que ia derreter, que gera, né, o derretimento das geleiras da Antártida. Então a gente começou uma campanha contra o CFC, as lanchonetes mudaram as embalagens, os ar-condicionados. Houve toda uma mobilização do mundo, né, da sociedade, dos governos. E esse claro, não foi revertido totalmente, mas ele foi controlado em comparação do que era nos anos 80. Exato. E a questão do efeito estufa, do aquecimento global, parece que não está tendo esse apelo. As pessoas não estão preocupadas, os governos. A gente pega esse nosso ministro, a gente tem uma trinca de ministros malucos, né? Tem o embaixadoido, tem aquele da educação que assassina o português toda vez que abre a boca. E o ministro do Meio Ambiente, que é um inimigo da natureza. Nossa. Então é isso, são pessoas que não se preocupam com essas medidas e põem em risco a nossa vida, o nosso futuro. Por que o efeito, a questão da camada de ozônio houve uma preocupação e o efeito estufa não houve? Será que são razões econômicas, políticas? Será que nós emburrecemos? O que aconteceu com o mundo? Olha, eu prefiro começar pela sua última colocação. Houve um emburrecimento geral, que as pessoas não tomam mais cuidado com os detalhes, elas estão muito individualistas. E existe, sim, uma questão técnica por trás disso também muito importante. A questão da camada de ozônio falava diretamente à população no momento de descoberta das questões ambientais, da grande massa. Então, ela chocava a todos nós por causa do câncer de pele, derretimento da geleira, não sei o que outro, e isso criou um pânico em torno disso.
automaticamente, pela Convenção de Montreal, eles pararam com o CFC, né, cortaram o CFC, e creio que foi Montreal. E nessa convenção, com a diminuição do CFC, já deu uma melhorada nisso. Porque o O3, né, essa camada de ozônio, o único gás que podia quebrar era justamente esse, o CFC, o clorofluorcarbono, que ele se dissipava na atmosfera e quebrava as cadeias que protegem a passagem dos raios mais poderosos. Com o aquecimento global, a coisa é mais temporal, é mais estendida ao longo do tempo. E como nós temos mudanças climáticas, é difícil você entender a mudança dia a dia. Ela fica escamoteada ao longo de meses. Eu vou dar um exemplo para você, Márcio, e nós dois temos raízes no Jabaquara, né? O Jabaquara era um bairro frio ali perto da região da Conceição, ali São Judas, nos anos 70, muito frio, porque estava próximo da serra. Agora, você vai em julho no Jabaquara, todos os dias quentes, uma semana faz um frio, acabou. Né? Isso eu estou falando num pedacinho da cidade de São Paulo. Então, as questões do aquecimento global, elas estão diluídas no tempo. E tem uma coisa que o cidadão se sente muito impotente, porque ele vincula diretamente a chaminé da empresa. Então, por ser uma estrutura voltada exclusivamente para as grandes empresas, aí sim, elas que têm que tomar a atitude. Enquanto que a ONU e os grandes especialistas dizem que não. Nós podemos colaborar também, desde um menor consumo de carne até reciclar as coisas, a economia reversa, dá para fazer muita coisa e essa muita coisa permite, então, que haja uma melhoria desse efeito estufa. A situação é bastante grave, a temperatura vem subindo realmente e vai chegar num patamar que ela vai comprometer a produção agrícola. E ao comprometer a produção agrícola, vai ficar muito mais tensa a situação. Exato, não é apenas uma questão de preocupação com a natureza, tem uma questão Não, econômica, uma questão muito social econômico. corrente, né? Você sabe que a E, pressão das grandes corporações americanas, a partir dos anos 80, 90, para que não houvesse essa mudança, foi porque o Congresso americano falou, eles que têm que resolver o problema. Portanto, tem que ter investimentos vultosos para mudar a emissão de poluentes. Então, há uma pressão, não só da corporação petróleo, gás, das corporações petrolíferas dos Estados Unidos, mas de grandes indústrias, porque elas vão ter que passar por um momento de transição que vai custar para os cofres delas. Isso é verdade. e uma coisa interessante, né, é que a gente, como pessoa, também causa poluição, que durante essa pandemia, por conta das pessoas não estarem saindo tanto de casa, não estarem andando de carro, né, que os níveis de poluição em várias cidades do mundo, em uma semana, melhoraram a níveis que não se via há décadas, né? Então, quer dizer que é possível reverter o quadro, mas é uma decisão que tem um impacto, que tem um efeito também, né? A Sim, sim. questão é, qual na economia fala-se do trade-off, né? Qual que É, nós vamos aceitar? A destruição do mundo, exatamente. ou uma preocupação econômica? O que nós vamos querer? É verdade. Márcio, você falou em pandemia, se me permite fazer uma propaganda rápida, daqui a pouco, às 4 da tarde, eu vou estar com meu amigo Rogério Anitablian entrevistando o deputado Glauber Braga, do Ah, PSOL, né? E vai estar no canal do Rogério. Nem sei se o Rogério está assistindo aí, mas o Rogério vai deixar aí depois o link do canal dele no YouTube ou no Face para vocês assistirem, porque o Glauber me parece bastante acessível, né? É um cara que vale a pena a gente conversar. é muito bom, né? Até para gente, não existe, tem o professor Cláudio Couto da GV que fala, né? Não existe saúde fora solução fora da política. Então a gente não Exato, pode repudiar o sistema político, porque a solução vai vir dali. A gente tem que exato, escolher os bons políticos, identificar aqueles com os quais a gente concorda e exato. estimular esse pensamento, e não reagir contra um sistema inteiro por conta de algumas pessoas que são muito ruins, né? Pois é, pois é. Essa A arte da mudança. política, muita gente não aprendeu ainda, Márcio. Pois é.
Vamos voltar então para o nosso tema aqui da questão do carbono, né? Pois não. Uma outra coisa interessante, né, é aquela questão dos créditos de carbono, Sim. que como alguns países entraram na Revolução Industrial antes e outros depois, não seria justo, nessa conferência, as conferências de Paris, se eu não me engano, Isso. não seria justo que a questão econômica atingisse eles de forma igual. Então, existe esse mercado. Seria interessante explicar um pouquinho para a gente desse mercado e se o Brasil está atuando de forma inteligente nisso ou não. Excelente pergunta. Nós estamos diante de um problema em relação aos créditos de carbono. O mecanismo que gerava essa possibilidade era o chamado MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E o MDL, ele vinha diretamente, Márcio, para financiamentos. Então, vou explicar detalhadamente para a gente entender. Você tinha uma empresa poluente em Sorocaba, não é? Essa empresa poluente em Sorocaba, ela poderia ser melhorada através de um apoio de uma empresa poluente europeia. Então, eles colocavam filtros, melhoravam, e o bônus dessa melhora era acreditado pela empresa europeia como abatimento da poluição que ela fazia. Eu falei fábrica a fábrica, mas isso tem muitos projetos. Replantio, reflorestamento, trens sem uso de hidrocarbonetos, melhoria do sistema de transporte, programas de eficiência, tudo isso entrava no chamado crédito de carbono. O MDL era o principal lado. O crédito propriamente dito, ele passava a ser um mecanismo de... Agora eu vou pegar pesado, mas acho que os nossos amigos... o Rogério colocou aí, ó. Obrigado, Rogerião, obrigado. Quem quiser acompanhar Depois a eu vou nossa entrevista reproduzir lá... no Facebook para quem quiser assistir também. Isso, exatamente. O deputado Galber Braga. E eu vou ser bem perverso agora, Márcio, porque é muito importante a gente falar disso. Quando se cria a possibilidade do crédito de carbono, os países menos desenvolvidos iam receber dinheiro para fazer replantio, para não ter que criar mecanismos poluentes para ajudar justamente na diminuição da poluição mundial. O que aconteceu? Uma revolta entre os países menos desenvolvidos, né? Uma coisa dolorida até, porque é como se eles estivessem dizendo para a gente, eu me industrializei e danou-se, não se industrializem, vou mandar dinheiro para vocês. Mas, Márcio, a gente sabe muito bem que a indústria, até hoje, ocupa um papel importante na geração de empregos. Não ela propriamente dita, com a revolução tecnológica, isso já mudou, mas ela gera setor de serviços. Com uma indústria você consegue expandir. É só pensar em qualquer terreno, você coloca uma fábrica, já vai abrir um restaurante, já vai aparecer uma van para ir buscar o pessoal, já vai aparecer uma escola de inglês, uma academia, começam a surgir serviços. A indústria tem esse caráter extremamente rico, forte. E então eles estavam dizendo para a gente, olha, não se industrialize. Não deve se industrializar, porque nós vamos repassar dinheiro para vocês. Vocês fazem replantio, e o que vocês beberem de carbono, através do replantio, né, o sorvedouro de carbono, você tira carbono da atmosfera, a gente transforma em crédito para nós e apresenta lá para a ONU, estou tirando tanto de carbono, fazendo esses países se transformarem em jardins para beber o carbono produzido, infelizmente, pelos países mais ricos. Foi aí que malogrou. E esse dinheiro que os países jardins receberiam, eles usariam todos para comprar os produtos industrializados dos países ricos. E o dinheiro volta. Você colocou a tampa no caixão. É exatamente isso. É exatamente essa ideia. E pior, né, Márcio? Nós vivemos uma era de forte reprimarização de muitas economias. Nós estamos perdendo parque industrial para a Ásia. Não só efetivamente, mas a indústria acaba aqui, abre oportunidade para um asiático abrir. Não é que ela se transfere para lá, né? Abre uma oportunidade, porque muita gente pensa, a indústria fechou aqui, está abrindo na Ásia, o dono se transferiu para a Ásia. Nem sempre é assim, gente.
quando a indústria de peças X fecha aqui, o comprador que não vai mais comprar aqui porque é caro, porque tem os seus problemas, financia ou desenvolve o mesmo projeto em parceria com os asiáticos. E, portanto, nós aí estaríamos estigmatizados, né, Márcio, a continuar numa economia primária e perder, talvez. Eu não vejo tão mal o fim, ou o declínio, né, Márcio, dos créditos de carbono. Ele declinou muito. Eu não vejo tão mal assim, porque nos obriga a olhar para a indústria 4.0, nos obriga a olhar para a infraestrutura, né? E assim talvez tenhamos a possibilidade de grandes mudanças. Perfeitamente. Até pegando o gancho das grandes mudanças, né? Uma vez eu li um artigo, eu acho que era do Bautista Vidal, eu não tenho certeza. E ele falava que havia uma grande mudança econômica nos Estados Unidos nos anos 70, que é quando muda o polo de poder econômico, deixa de ser o polo de Detroit, que era a grande indústria, e passa a ser o polo de Dallas, do Texas, que é exatamente uma troca do foco na indústria para ser na energia. Quer dizer, as coisas estão acopladas, porque a energia é usada na indústria. Exato. E isso explica um pouco a história do século XX até hoje, né, dos anos 70 até hoje, né, a crise do petróleo, as guerras do Oriente Médio, a invasão do Iraque. Tem toda uma discussão energética muito forte. E será que essas novas fontes, esses novos modelos, né, eles vão... Qual seria um efeito assim, geopolítico? Se é positivo, se é negativo? Isso vai evitar guerras ou vai estimular? Não sei, estou aqui meio teorizando. Eu acho particularmente que as guerras não serão mais em cima das reservas, porque destruída uma nação, todas vão sofrer efeitos por causa disso. As guerras devem acontecer de formas diferentes. Agora se fala muito no conceito de guerra híbrida, né? Que seria obrigar mudanças políticas, geopolíticas e estratégicas muito rápidas para atender os interesses das grandes nações e das grandes corporações. Eu acho que esse é o caminho. Mas, em alguns momentos, eu ainda também tenho dúvidas, Márcio, porque o que vai definir esse questionamento, na minha opinião, que é muito próxima da sua, é que até onde vai o petróleo? É isso que vai definir, mais ou menos, o novo caráter geoestratégico do mundo. Até onde vai o petróleo? Se o petróleo subsistir, e a gente costuma brincar nas aulas da faculdade, né? Falar do mundo Mad Max, né? Que ele é mais importante que um ser humano, essas coisas todas. Se o petróleo subsistir, nós teremos graves problemas. Mas eu não acredito nisso, porque está todo mundo buscando alternativa, né, Márcio? Todo mundo sabe que isso não é bom e que não é bom para o ambiente nem para a economia. Então, realmente, a corrida está muito rápida no sentido de substituir esse conflito que marcou o final do século XX, que, aliás, eu achei interessante, muitos pensadores, economistas, falando que a pandemia é que encerra o século XX, né? Agora mesmo nós vamos começar o século XXI, né? Que é a mudança, né? Tem um artigo muito interessante daquele Yuval Hariri, né, autor do Sapiens, que ele fala que a única solução para o mundo, a única solução viável, porque você tem soluções inviáveis, né, a única solução viável é a cooperação internacional, que até na sua apresentação você falou bastante, né? Exato. Um médico da Itália tem que ser mandado para a China no começo da pandemia para ajudar a estancar o problema. Caso o problema chegue na Itália, esse médico já vai ter experiência, pode voltar para a Itália. Os países que têm respiradores enviam para os países que não têm, para evitar que a doença se espalhe, e uma cooperação, né? E, infelizmente, a gente vê alguns governantes fazendo exatamente o contrário, que é o nacionalismo burro, né? O nacionalismo de eu vou fechar as fronteiras para os imigrantes, eu vou proibir as minhas empresas de venderem para os outros países, Exato. Não permito que os médicos... E aí você, na verdade, faz a doença ter um efeito muito pior e espalhar, né? Infelizmente, a gente viu essas duas faces do mundo, o que há de melhor e o que há de pior,
ao mesmo tempo durante essa pandemia. É verdade, Márcio. Você foi cirúrgico. Eu acho que tem um termo que contempla uma oposição a esse nacionalismo, que é o compartilhamento de recursos, né? Nós vamos ter que compartilhar recursos para nós não sermos afetados. Tem um exemplo que eu estudei, Márcio, e é conhecido de muitos colegas, especialmente da área de humanidades, talvez. Quando começou o Mercosul, o dinamismo da economia, o agronegócio cresceu bastante. O Brasil, junto com os outros países membros do Mercosul, criou o FOSSEM, que é um fundo de investimentos. O Brasil era o maior, os depósitos brasileiros eram maiores por causa do nosso PIB, para consertar estradas no Paraguai. Por quê? Quando se ia buscar soja lá, o caminhão quebrava, demorava para entregar, tinha desperdício. Então, se nós compartilhássemos nossos recursos, construindo estradas boas no Paraguai, por exemplo, a nossa soja seria mais valorizada. E esse espírito está se perdendo, né? Essa ideia de compartilhamento de recursos, por causa desse muito bem colocado nacionalismo burro, né? Essa burrada que está se fazendo, a gente pode perder esse avanço que houve, né? Exato. E ele reverte, né? Então, para um país industrializado fazer um respirador, ele precisa de matéria-prima que veio de um não industrializado. Quando ele proíbe esse produto de voltar para aquele país também não vai exportar o produto, e uma hora vai ter um colapso no sistema, né? Que acho que nós estamos perto de ver isso, né? Vamos torcer para não, mas estamos próximos, né? Próximos, muito próximos. Esse fechamento não é uma coisa boa, né? Não é boa. Porque se a gente voltar para a estaca zero, ou seja, fevereiro de 2020, vamos dizer que quando a China percebeu que a coisa tinha se expandido, naquele momento era um momento de discussão de guerra comercial, era um momento de discussão de opções econômicas em alguns países do mundo, a transição na Argentina, os problemas políticos do Brasil, o problemão político na América Central e no México, né, que está surgindo, a tentativa do Brexit, que agora, Márcio, eu nem sei se daqui a pouco, com essa ideia de pandemia, os caras não vão falar, não, vamos fazer o contrário, vamos nos unir de novo. Olha, eu li uns artigos que já falam nisso. Vamos cancelar isso, é besteira, nós estamos juntos mesmo. E aí volta para trás. E outra, né? Aqui uma fofoquinha, o Boris Johnson saiu quase um marxista do hospital, né? Para quem entrou um liberal, né? Ele saiu com o colete equivalente ao SUS, né? Só que da Inglaterra, do Reino Unido. Que o Mandetta usava. Dizem que é muito pequenininho, que o SUS é muito maior, né? Que não existe nada comparável no mundo ao sistema de saúde brasileiro, tão criticado, mas que não existe nada tão grande e aberto para a população inteira, né? Sim. Meu colega Antônio Machado Veiga, um geógrafo muito crítico, um camarada, meu brother, né, na verdade, ele coloca aí esse artigo que a gente estava falando. A pandemia marca o final do século XX. Toninho, obrigado. Muito obrigado, Toninho. Bom, professor, acho que podemos... não sei se você gostaria de fazer um encerramento, fazer um fechamento. Não, só agradecer mesmo, Márcio. É muito legal te ver de barba, né? Às vezes a barba cresceu do Márcio, mas, puxa, agradeço muito o seu convite, viu, Márcio? E a todos os amigos aí da pós, estamos estudando para dar continuidade aos estudos e trocar ideias. Quem quiser, é só me procurar nas redes sociais que a gente está junto aí para trabalhar. Bom, e nós agradecemos a brilhante apresentação do professor James Onig. Obrigado, Márcio. Vamos chamá-los para outros temas, porque você tem uma bagagem infinita de assuntos que consegue debater sempre com bastante atualidade. E daqui a mais ou menos meia hora, às 4 horas, tem a entrevista no canal de YouTube que o Rogério divulgou. Nós vamos colocar também nas nossas redes para quem quiser acompanhar a entrevista que vocês vão fazer com o deputado Glauber Braga. Isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Obrigado, grande abraço. Um abraço. O vídeo eu te mando depois e vou divulgar no Facebook também. Tá bom, Marcião. Obrigado, amigo.